Bom dia a todos. Vamos iniciar a aula de resolução de exercícios, uma das aulas de resolução de exercícios para a nossa avaliação da disciplina Física Aplicada 1 do curso APAC-CDM, turma 2021. Aqui o material que eu estou desenvolvendo, né? Já está praticamente pronto para o nosso curso. Então, o nosso curso, a primeira unidade dele é dinâmica, o estudo da dinâmica, que é um ramo da mecânica, em que estuda o movimento dos corpos, analisando suas causas e consequências. Tá? E nesse estudo são fundamentais as leis da dinâmica, ou também conhecidas como leis do movimento, chamadas de leis de Newton. Isaac Newton foi quem propôs as 3 leis do movimento, e por esse motivo essas leis recebem o nome dele. Tá? As 3 leis são a primeira lei de Newton, princípio da inércia, que diz que se a resultante das forças que atuam no corpo é zero, é nula, esse corpo tende a permanecer no seu estado de movimento ou repouso. Ou seja, se ele está parado, ele continua parado. Se ele está em movimento retilíneo e uniforme, ele continua em movimento, preste bem atenção, movimento retilíneo e uniforme, ou seja, em linha reta e com a mesma velocidade. Porque, mesmo mantendo o valor de velocidade, se alterar a trajetória, se ele deixar de ser retilíneo, para ele deixar de ser retilíneo, é necessário que uma resultante seja aplicada nesse corpo, uma resultante diferente de zero. Tá? Então, tudo isso foi visto lá na primeira semana. A segunda lei de Newton é conhecida como princípio fundamental da dinâmica, que diz que a resultante das forças é igual à massa vezes a aceleração produzida no corpo. E a terceira lei, aqui ainda fala de algumas forças, força de tração, força-peso, tá? A terceira lei de Newton é o princípio da ação e reação, que diz que se um corpo aplica uma força em outro, naturalmente surge uma força de reação desse outro corpo no primeiro, e essa força de reação tem mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto à força de ação. Tá? Olha lá, mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Só tem um detalhe, que muitas vezes o aluno não presta atenção. É que a ação e a reação são pares de forças, que tem essa característica, né? Mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Só que um fato que é determinante nessa análise, nessa lei, é que essas forças de ação e reação são aplicadas em corpos diferentes. Tá? Porque se a ação e reação fosse aplicada no mesmo corpo, nunca que você conseguiria empurrar um objeto, colocar um objeto em movimento. Porque a força que você iria aplicar ia ser anulada pela reação. Ou seja, a resultante seria zero, não teria movimento de acordo com a segunda lei de Newton. Tá? Então, existe a terceira lei de Newton, ou seja, a ação e reação, existe. Mas desde que você preste bem atenção nesse detalhe, né? Que as forças de ação e reação são aplicadas em corpos diferentes. Tá bom? Depois, fala aqui da força-peso, a força normal, que é uma força de reação, uma força de reação, tá? Do plano que sustenta o corpo. Essa força normal ela vai ser importante na análise do atrito, ok? Porque o atrito ele é proporcional à força que pressiona a superfície. E a força normal ela é a reação a essa força que pressiona a superfície. Tudo bem? O peso, que é a força gravitacional, é a massa vezes a aceleração da gravidade. Tem alguns exemplos aqui.
E, na sequência, exercício, tá? Que é o objetivo dessa aula. Eu fiz um resumo, essa aula está lá na plataforma, tá? Com mais detalhes, fiz só um resumo. E vamos resolver os exercícios, que são 6 exercícios sobre as leis de Newton. Alguém quer ler a primeira questão? Pode ser? Pode sim. Uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto? Posso ler o restante, professor? Não, aí deixa comigo. Muito obrigado. As Tá bom. alternativas são perpendicular ao plano. O plano que ele fala aqui é a rampa que ele está subindo, né? Tá aqui, ó. Uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito. Se não existisse atrito entre a superfície da rampa e os pés dessa pessoa, ela não ia conseguir subir a rampa, né? Então, em linha reta, será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Percebe que aqui, apesar de falar de atrito, é uma questão de ação e reação. Por que uma questão de ação e reação? O pé da pessoa empurra o chão para trás, certo? E o atrito entre a superfície, no caso da rampa, né? E o pé da pessoa empurra a pessoa para frente, tá? Então, em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e sentido da força de atrito mencionada no texto? Perpendicular ao plano? Será que a força de atrito é perpendicular ao plano? A força de atrito? Não, Não, né? A força de não. atrito ela sempre está na direção do movimento, tá? Perpendicular ao plano é a força normal, tá? A força de reação normal é perpendicular ao plano. Paralela ao plano e no sentido contrário ao movimento, essa questão aqui pode causar essa letra B. Se alguém marcasse a letra B, né? Eu não diria assim, não, esse não estudou. Esse estudou, mas na hora de marcar a alternativa correta, ele acabou se confundindo, né? Porque as duas alternativas aqui, B e C, são as que você, teoricamente, ficaria na dúvida. Então, vamos ler as outras. A letra D, horizontal e no mesmo sentido do movimento, tá? Horizontal e no mesmo sentido do movimento. Essa aqui também é uma pegadinha, né, letra D. Vertical e no sentido para cima. Não, a letra A e a letra E você logo cancela. Agora vamos na B, C e D para a resposta certa é a letra C, né? Mas por que a força de atrito, né? Ele quer saber quais são a direção e sentido da força de atrito mencionada no texto. Porque paralela ao movimento nós sabemos que é, tá? Paralelo ao sentido do movimento, ou melhor, a direção do movimento. Só que lembra que a pessoa está subindo uma rampa em linha reta. Tá? A pessoa está subindo uma rampa em linha reta. Então, logo, a força de atrito não está na horizontal. A força de atrito está na direção do plano, que é inclinado. Ou seja, não está na horizontal. Então, a letra D não pode. Letra B, paralelo ao plano e no sentido contrário ao movimento.
essa você pode até ficar na dúvida. Por quê? Geralmente, preste bem atenção, geralmente, a força de atrito, ela se opõe ao sentido do movimento. Se você puxa uma caixa para a direita na horizontal, a força de atrito ela atua para a esquerda na horizontal. Tá? Então, se a pessoa não ler com bem calma e entender que esse é um problema de ação e reação, ela acaba marcando a letra B. E a letra C, que é a letra correta, diz o seguinte, a alternativa correta, paralela ao plano, assim como a B, e no mesmo sentido do movimento. Por quê? Repito, ação e reação. O pé empurra o chão para trás. Certo? Ou seja, no sentido contrário do movimento. E o chão empurra pelo atrito, pela força, através da força de atrito, empurra a pessoa para frente. Então, a força de atrito, ela aponta para frente, melhor dizendo, no mesmo sentido do movimento, tá? No plano da rampa que a pessoa está subindo. Deu para entender? Sim ou não? Positivo. Sim, entendi. Tá bom? Então, só cuidado, tá? Que esse é um problema de ação e reação. Um problema de atrito, normalmente, o atrito é sempre, como eu falei na videoaula, o atrito é uma força do contra. Ela atua no sentido contrário. Aí você vai dizer, mas professor, nesse problema ela não atua no sentido contrário? Ela não atua no mesmo sentido? Não, ela atua no sentido contrário também. Só que esse sentido contrário é o sentido do movimento da pessoa. Ela é contrária à força. Que força é essa? A força que o pé empurra o chão. O pé empurra o chão para baixo, na rampa. E o atrito do contra empurra o pé para frente, na rampa. Para cima na rampa, né? Então, por isso que a alternativa correta é paralela ao plano e no mesmo sentido do movimento. Então, essa questão é uma questão que você tinha que ter um pouquinho de atenção, tá? Já a segunda questão é uma questão mais de conceito, bem direta. Qual das alternativas apresenta ordenadamente a sequência de palavras que preenche corretamente as lacunas das frases abaixo? Quando um corpo A exerce uma força FA no corpo B, então a força de A em B, este, ou seja, o corpo B, exerce em A uma força FB. FB é a força que B exerce em A. As forças FA e FB, é ação e reação, né? Tem mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Ok? Acabamos de falar isso aí. Então, mesma intensidade, direção e sentidos opostos. E o mais importante, né, um detalhe muito importante nessa definição, é que estas duas forças, ação e reação, atuam em corpos diferentes, motivo pelo qual não podem se anular. Então, a alternativa correta, letra E. Dúvidas? Sim ou não? Até agora não. Posso passar para outra, né? Afirmativo. Terceira questão. As estatísticas indicam que o uso do cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros no caso de acidentes. Fisicamente, a função do cinto de segurança está relacionada com a lei. Essa aqui é para responder, mas a resposta é bem direta. Qual é a lei? Ação e reação. Ação e reação. Lei da inércia. Lei da inércia. Vamos analisar aqui cada uma das respostas aí, tá? Ação e reação.
Se a pessoa está usando o cinto, é lógico que o cinto aplica uma força na pessoa e a pessoa aplica uma força no cinto, tá? Mas o contexto aqui da questão é mais geral, é o porquê uso o cinto, tá? Se não usar, eu vou sofrer lesões graves. Se usar, essas lesões graves podem ser prevenidas, tá? A lei que realmente que justifica essa questão colocada no enunciado da terceira questão é a lei da inércia, o princípio da inércia é a primeira lei de Newton. Por quê? Se você não usa o cinto, pelo princípio, imagina um carro a 60 km por hora, a pessoa está sem cinto, ou o passageiro está sem cinto, né? E o carro bate no poste. Ou seja, ele reduz drasticamente a sua aceleração. Veja, quando o carro bate no poste, o carro sofre uma redução drástica na velocidade. Ou seja, uma força exercida no carro. Entretanto, o passageiro que está sem o cinto, pelo princípio da inércia, a tendência dele é continuar em movimento retilíneo e uniforme, com a velocidade de 60 km por hora. Então, se não existir uma força que segure ele, uma força resultante diferente de zero, ele vai continuar o seu movimento retilíneo e uniforme de 60 km por hora. Tá? Vai ser lançado contra o para-brisa e 60 km por hora, acreditem, já é o suficiente para uma pessoa atravessar o para-brisa, ok? E ser arremessado para fora. Entretanto, se essa pessoa estava com cinto de segurança, né, a tendência do corpo da pessoa, durante a batida do carro, é continuar o seu movimento. Então, o corpo dele naturalmente é jogado para frente. Mas aí o cinto segura, aplica uma força resultante diferente de zero nesse corpo e mantém ele preso ao banco do carro. Então, a resposta para a terceira questão é primeira lei de Newton ou princípio da inércia. Tudo bem? Tem dúvida sobre a terceira? Não? Negativo, Próxima. sem dúvidas. Sem dúvidas, né? Tá simples, né? A quarta questão. Com base no princípio da ação e reação, responda se a afirmação abaixo está certa ou errada. Justifique sua resposta. Quando exercemos uma força F numa mesa, esta exerce uma força oposta, menos F, que anula a força F. De modo que a força resultante sobre a mesa é nula. E ela, portanto, não se move. Comentei isso ainda há pouco, né? Onde é que está o erro dessa afirmação? Eu acho aqui que é uma força negativa, professor. Não, que até aí está certo, né? Quando você aplica uma força numa mesa, pela ação e reação, a mesa exerce uma força em você menos F. Por que menos F? Quer dizer que tem mesma direção, mesma intensidade, esse menos quer dizer que o sentido é o oposto da F. Tá? Você aplica a força na mesa e a mesa aplica a força em você, menos F. Até aí está certo. Onde está o erro? Professor, aí no caso, não seria esse enunciado aqui, dessa questão, seria relativa à força da inércia, e não à terceira lei de Newton, já que ele está sendo exercido sobre só um corpo, não tem um segundo corpo aí. Não seria isso, não? Até aqui,
Tá tudo certo. Quando exercemos uma força F numa mesa, esta exerce, ele não disse aqui em quem, né? Exatamente para causar a dúvida. Esta exerce uma força oposta, menos F, na pessoa. Imagina você empurrando a mesa. Você aplica uma força F e a mesa, ação e reação, aplica uma força menos F em você. Menos F é para resumir e dizer assim, ó, que tem mesma direção, mesma intensidade, só que sentido oposto. Tá? Mas aí ela não anula a força, né, professor? Ela não anula a força. Ela não anula a força. A força continua a mesma, só que aí tem sentido contrário, né? O erro está aqui, ó. Essa menos F não anula a força F. Respostas simétricas. A resposta é que elas não se anulam porque são aplicadas em corpos diferentes. Tá? O par de ação e reação não se anulam porque são aplicados em corpos diferentes. Eu até falei para vocês, se o par de ação e reação se anulasse, você nunca conseguiria colocar um corpo em movimento. Nunca. Não interessa qual o corpo. Leve, pesado, você não conseguiria. Porque pela ação e reação, você aplica força no objeto, o objeto aplica uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto em você. Né? Então, se essas forças se anulassem, o corpo nunca iria se mexer. Que é o que ele está sugerindo aqui, ó. Essa força menos F anula a F, de modo que a resultante sobre a mesa é nula. E ela, portanto, não se move. É aí que está o erro. O par de ação e reação nunca se anulam, porque são aplicados em corpos diferentes. Tá? Então, por exemplo, você empurra a mesa. Para analisar o movimento da mesa, você não vai analisar a força que a mesa aplicou em você. É só a força que está sendo exercida na mesa. E as forças que estão exercidas na mesa, por exemplo, é força-peso, força normal, força de atrito e a força que você está aplicando nela. Se a força que você está aplicando na mesa supera o atrito, então essa mesa vai entrar em movimento. Não interessa o fato da força estar aplicando da mesa estar aplicando uma força em você. Não interessa. O fato da mesa estar aplicando uma força em você implica no movimento sobre o seu corpo, não o movimento da mesa. Na dinâmica é bom você focar. É o movimento da mesa, ou é o movimento do corpo, da pessoa que está tentando colocar o corpo, a mesa em movimento. É lógico que tem um estudo mais na frente da dinâmica de um sistema de partículas, que aí eu vou analisar o sistema como um todo. Eu não vou analisar só o objeto mesa, ou só a pessoa, tá? Eu vou analisar o sistema como um todo. Aí sim, mas aí é outra história, isso é um outro assunto que já foi visto lá um pouquinho mais na frente. Aí sim, num contexto de sistema, eu posso cancelar os pares de ação e reação. Num contexto de sistema, tá bom? Mas quando eu analiso corpo a corpo, eu não posso dizer, quando a análise é corpo a corpo, eu não posso dizer que a ação anula a reação. Nunca. Porque são aplicadas em corpos diferentes. Sabe quando essa força de reação ela vai fazer sentido? Imagina que você está tentando empurrar um objeto muito pesado. Só você. Você empurra. O que é que acontece? Você empurra o objeto, ele não sai do lugar e o seu pé desliza na superfície de apoio. Ou seja, você escorrega tentando empurrar o objeto e não sai do lugar. Por que você escorrega? Porque a força que você aplica no objeto que não sai do lugar é a mesma força que o objeto está empurrando você para trás. Então você acaba escorregando. Tá? Mas a análise é corpo a corpo. Ação não anula reação. Então o erro dessa afirmação é
que a força que é exercida na mesa e a força que a mesa exerce na pessoa formam um par de ação e reação e são aplicadas em corpos diferentes. Portanto, não se anulam. Ou se você quiser dar uma resposta mais curta, você diz assim: as forças de ação e reação são aplicadas em corpos diferentes, portanto, não se anulam ou se cancelam. Tudo bem? Posso continuar? Ou alguém tem dúvida ainda? Dúvidas? Pode continuar, professor. Pode continuar. Pode continuar. Vamos lá, outro colega aí para ler a quinta questão. Vou ler então. Uma caixa de massa de 4 quilos está em repouso sobre uma superfície horizontal. Uma força vertical F, de intensidade de 30 newtons, é aplicada na caixa de duas formas diferentes, como ilustrado a figura abaixo. Considere... Continua lendo? Continua. Considere a aceleração da gravidade, G, igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a intensidade da força normal que a superfície horizontal exerce na caixa, considerando os seguintes casos. A. O sentido da força é para cima. B. O sentido da força é para baixo. Ok. Então, aqui é uma questão sobre a força normal, né? Determine a intensidade da força normal que a superfície horizontal exerce na caixa. Vocês sabiam que o que a balança mede é a força normal. Então, vamos supor, você tem um determinado alimento lá que você está comprando no supermercado e vamos supor que você conhece o peso de 1 quilograma, né? Peso entre aspas, porque tem uma diferença na física, tá? Peso é força. Então, quando você fala popularmente 1 quilograma, você está falando da massa do objeto, tá? Então, quando você coloca lá um objeto na balança de 1 quilograma, né? Se você sustentar a sacola, ou seja, você faz uma força vertical para cima, como é esse primeiro caso aqui, a balança não vai registrar 1 quilograma. Por que ela não vai registrar 1 quilograma? Porque você está fazendo o que a gente chama de fazendo um leve, né? Você tá aplicando uma força vertical para cima. Então, a balança ela não vai medir o valor da normal corretamente, que seria 1 quilograma, que seria a reação. Resumindo, a força que pressiona a superfície não é mais de 1 quilograma, não é relativa à massa de 1 quilograma, tá? Porque você está aplicando uma força sustentando o objeto. Por outro lado, né, se você for colocar o mesmo objeto e deixar a mão em cima, pressionando junto, né, o peso que vai ser registrado na balança vai ser maior que 1 quilograma, tá? Então, essa questão trata exatamente desse detalhe. Deixa eu só ver se eu consigo copiar para cá. Pronto, vamos ver com uma resolução boa. Essa aqui é a quinta questão, né? Deixa eu só verificar aqui. Quinta questão. Então, o que é que ele deu para a gente? A caixa tem uma massa de 4 kg. Tá? Uma força F de intensidade 30 newtons é aplicada na caixa, nas duas formas diferentes ilustradas na figura. Então, essa força F, ela tem 30 newtons. Ele diz para considerar a aceleração da gravidade de 10, ele pede para determinar a força normal em duas situações. Na primeira, letra A, né?
em que o sentido da força é para cima, e na letra B, em que o sentido da força é para baixo. Pronto. Então, vamos aqui, os dados do problema. Os dados são, a força F, ela tem intensidade de 30 newtons. A massa M da caixa é de 4 quilogramas. E a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Essa aqui é a nossa letra A. E essa aqui é a letra B. O que é que eu quero encontrar? O que eu quero encontrar é a força normal nas duas. Tá? Eu posso representar com N, a força normal com a letra N, ou fica mais claro às vezes, você pode colocar F, N, quer dizer, força normal. Eu quero encontrar isso na letra A e na letra B. Tá? Então, na letra A, quais são... Deixa eu só trazer um pouquinho para cá. Vamos ver. Pronto. Deixa assim. Letra A, letra B, tá? Eu separei aqui porque eu quero indicar ainda as outras forças que estão atuando. Quais são as outras forças que estão atuando? Primeiro, a força peso, né? Gravidade. O peso, sempre na vertical para baixo. Aqui tu tens a terra puxando o objeto para baixo. Tá? Então, a força peso. Isso aqui está numa superfície. Ok? Isso aqui está numa superfície. Então, você tem aqui forças pressionando essa caixa, né, contra a superfície. Logo, se a superfície está sendo pressionada, eu também tenho uma força que é chamada força de reação normal. Aqui é a força de reação normal. Certo? Aqui eu tenho a normal. Aqui eu tenho a normal. A caixa está se movendo? A caixa está se movendo, sim ou não? Não, parada. Parada. Logo, a resultante das forças é? Zero. Zero, né? Pula, zero. É. Logo, as forças que estão para cima são iguais às forças que estão para baixo. Para baixo, muito bem. Então, é isso que nós vamos fazer para resolver esse problema. Tá? Nós vamos fazer exatamente isso aqui. Na letra A, essa aqui é a letra A, e esta é a letra B. Então, olha só, na letra A, como é que fica? Normal. Quais são as forças que eu tenho para cima? Força normal. Força normal, só ela, a letra A, mais a força F, né? Força de reação? Não, é a normal, que é a força de reação da superfície. A normal é 30 newtons. Normal é F, isso. E a F, muito bom. A normal e a F. Só deixa eu ajeitar aqui. Eu coloquei N, é costume. Fn, tá? De força normal. Então, nós temos aqui, na letra A, nós temos que a força normal
mais a força F, isso tudo é igual ao peso. Isso. Lembra do caso da balança que eu falei para vocês? Essa força F não está fazendo um leve? Tá ou não está? Positivo. Afirmativo. Então, vocês acham o peso, posso até calcular separado aqui. Vou calcular o peso. O peso em A vai ser menor do que em B, né? Que está fazendo a força. Não, o peso é o mesmo. Fez o O mesmo. peso é o mesmo. O que Massa vai mudar é a normal. A normal. Olha aqui, o peso. O peso, né? Vamos calcular o peso. O peso O P vai ser 140. vai ser 4 vezes 10. Então, o peso é de 40 40. newtons. Newton. O peso é de 40 newtons. Tá? Peso de 40 newtons. O peso, volto a repetir, ele não muda. Tá bom? O peso não muda. O peso do objeto. O colega falou que o peso vai ser diferente, porque ele está pensando na balança, né? Mas lembra que... Exatamente, que pensaram, porque um está fazendo força para cima, o outro para baixo. Né? Isso. O peso que ele falou é do exemplo, Diferente. isso, do exemplo da balança. Mas lembra que a balança mede é a normal. Tá? O que a balança mede é a força normal. Olha o barulho aí. Alguém está com o áudio ligado. Gabriel tá com o áudio ligado. Pronto. Então, o que a balança mede é a força normal. Nesse caso, a normal, que é o que a balança vai medir, vai ser maior ou vai ser menor, já que tem uma força F puxando o objeto para cima? Maior ou menor? Maior. Maior se o F está para cima e está na mesma direção da normal, né? O F está ajudando a normal, né? É. Então, o peso é o mesmo. Pensa, aqui, o exemplo que eu falei lá da balança. Você está colocando o objeto na balança, mas você fica sustentando ele aqui, com uma força para cima. A balança vai medir entre aspas, tá? Para não causar confusão com o que a gente está falando aqui. Vai medir um peso, entre aspas, na linguagem popular, vai medir um peso maior ou menor? Menor. 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 Então, a normal, nesse caso, vai ser menor. Porque a normal é o que a balança mede. Tá? A normal é o que a balança mede. Vamos fazer esse cálculo, você vai ver que vai dar certo. Eu coloquei as forças para cima iguais às forças que estão para baixo. Então, o que eu quero calcular é a força normal. É ela que eu não conheço. Então, a força normal mais a força F é de 30, igual o peso, que é 40. Então, a força normal vai ser 40, o 30 passa para o outro lado, subtraindo, né? 10 newtons apenas. Tá? 10 newtons. Essa é a força. Ou seja, o que a gente já esperava, né? Veja, o peso está para baixo. Se não existisse essa força, F aqui, imagina que ela não existe. A força que está para baixo é igual a força que está para cima. Então, o peso seria a força que estaria pressionando a caixa contra o piso, 40 newtons. Ação e reação, o piso exerce uma força na caixa também de 40 newtons. Então, quando não tem uma outra força aqui, o peso é igual ao normal. Como está em repouso, o peso é igual ao normal. Certo? Ou a normal é igual ao peso. Só que tem uma força aqui puxando para cima. Então, que ajuda a normal. Logo, a normal não precisa ser igual ao peso, ela vai ser menor que o peso. Na letra B, é o contrário, tá? Essa força F ajuda a força peso a pressionar a superfície. Volto a repetir. Na letra B, é o contrário. Essa força F superfície.
sem fazer cálculo nenhum, quanto vai ser a normal? Tem 30 da força F pressionando a caixa contra a superfície, mais 40 do peso pressionando a caixa contra a superfície. Qual vai ser a reação normal? 70 Newton. 70 Newton. A normal, ela reage à força que pressiona a superfície. Nesse caso, não é só o peso de 40 newtons, tem mais a força F. Tá? É aquela história da balança que eu falei, quando você coloca o objeto lá para medir o peso entre aspas, né? E deixa sua mão lá pressionando junto, é lógico que vai sair um peso, entre aspas, maior na balança. Então, na letra B, você já sabe até a resposta. Força que está para cima é só a normal. É igual à soma das forças que estão para baixo. F mais o peso. Então, a força normal vai ser 30 mais 40, força normal, 70 newton. Foi difícil? Negativo. Foi difícil? Não, Não, não é né? difícil, mas é para entender o conceito, assim, que às vezes é meio contraintuitivo, assim, se você ficar meio pensando, né, no peso, né, até você assimilar legal, mas depois que assimila, fica tranquilo. Então não tem, é só ter calma, né, e analisar a situação, que é uma situação prática. Você viu que eu associei com uma situação prática de medir, entre aspas, o peso, né, que é medir, na verdade, a balança, ela não mede o peso, ela mede a massa. Medir a massa de um corpo, tá ok? Então é só ficar atento aos detalhes. A última questão aqui dessa primeira parte é a sexta questão. Alguém pode ler? Vou ler aqui, professor. Um corpo na Terra tem peso de 580 newton. Considere que a aceleração da gravidade na superfície da Terra é de 10 metros por segundo ao quadrado. Qual é a massa desse corpo? Qual será o peso desse mesmo corpo em um local no qual a aceleração da gravidade é 6 metros por segundo ao quadrado? Veja, a massa ou seja, a quantidade de matéria, você pode dar uma definição bem genérica, né? A massa de um corpo, que é a quantidade de matéria do corpo, ela é algo que não muda. Não interessa se esse corpo está na Terra, se está na Lua, se está em Marte, não interessa. A massa do objeto não muda. O peso muda. O mesmo objeto tem um peso na Terra, vai ter um peso diferente na Lua, vai ter um peso diferente em Marte. Por quê? Porque o peso é a força gravitacional que aquele planeta, ou astro, satélite, exerce no objeto. Tá? Não faz parte do nosso curso, mas em mecânica também se estuda. E a lei da gravitação universal, que foi proposta por Isaac Newton também, ela diz que corpos que têm massa, eles se atraem. E essa força de atração, ela é proporcional à massa desses corpos. Então, todo corpo que tem massa se atrai. Só que a força gravitacional, ela é muito pequena mesmo. Então, duas cadeiras, existe uma força de atração entre elas? Existe. Só que a massa é tão pequena, mas tão pequena, porque a constante gravitacional é da ordem de 10 a menos 11, que praticamente se despreza, não existe. Entretanto, quando se trata de corpos com massa muito grande, planetas, satélites, aí sim, a força gravitacional, a força de atração entre os objetos, ela é considerável. É o que acontece com a Terra, né? A Terra tem uma massa gigantesca.
quando você tem um objeto, por mais que ele tenha uma massa pequena, né, essa força de atração gravitacional, ela depende das duas massas, do produto, na verdade, das duas massas. Como a massa da Terra é muito grande, a força com que a Terra puxa um objeto é perceptível. Tá? É perceptível. E essa força de atração gravitacional, ela também forma um par de ação e reação. A Terra puxa um objeto, uma cadeira, por exemplo, e a cadeira puxa a Terra. Você vê só o movimento da cadeira, né, de um objeto em queda livre, puxado pela Terra. Ok? Porque a força de atração gravitacional, que é aplicada no centro da Terra, para a massa da Terra, praticamente não mexe com ela. Tudo bem? Praticamente tem uma dúvida. não mexe com ela. Pode Tem perguntar? uma dúvida, professor. Em relação à massa que o senhor está falando, a Terra, pode-se dizer que Júpiter, como é maior que a Terra, a força gravitacional é maior também? Sim. Quanto maior a massa, maior a força gravitacional para o mesmo objeto. Por exemplo, aqui, ó. Esse local aqui, se eu não me engano, na Lua, é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Se eu não estou enganado, tá? Você pode até pesquisar na internet. Gravidade na Lua. Se eu não estou enganado, é 1,6. Por quê? A massa da Lua é muito menor que da Terra. Então, a força gravitacional que a Lua vai exercer nos objetos, na sua superfície, é bem menor que a força gravitacional na Terra. Vocês estão dando para entender? Mesmo o objeto mesmo sendo o mesmo objeto com a mesma massa. Força gravitacional, que é o peso que nós falamos, essa força gravitacional, que é o peso, vai depender do local onde se está. Porque vai depender da aceleração da gravidade local. Força gravitacional depende da aceleração da gravidade local, no local que você está medindo a força gravitacional. Tá bom? Na Terra, essa gravidade tem algumas oscilações, isso é estudado em gravitação, tá? Até a força gravitacional e peso tem um conceito diferente, mas para o nosso nível de estudo, força gravitacional e peso é a mesma coisa, tá bom? Então, a força gravitacional, ela vai depender dessa aceleração da gravidade. Já a massa, não. A massa de um objeto é a mesma em qualquer lugar do universo. Tá? A massa é a mesma em qualquer lugar do universo. O que muda é o valor da aceleração da gravidade. Lógico que vai depender do planeta onde se está calculando essa força gravitacional. Deu para entender? Bem, entendi. Então, alguma dúvida? Não? Então, vamos resolver a sexta questão, letra A. Na sexta questão, letra A, ele deu a massa do objeto na Terra e deu a aceleração da gravidade na Terra, que é para considerar 10, né? Então, com isso, eu calculo o valor da massa. Então, vamos lá. Sexta questão. Dados. Quais foram as informações? 580 newton, professor. A força. O peso na Terra, né? O peso na Terra é de 580 newtons. A aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, tá? E a gravidade no outro local, né? Eu vou chamar de gravidade gravidade P, no outro planeta, tá? É de 6, né? Isso, professor, isso, 6. 6 metros por segundo ao quadrado. Então, na letra A, ele quer a massa.
Veja, com essas duas informações aqui, eu consigo encontrar a massa. Ele deu o peso na Terra e a gravidade na Terra. Isso aqui é a gravidade na Terra, tá? Então, o peso na Terra é igual à massa do objeto que não muda independente do local, vezes a gravidade na Terra. O peso na Terra é 580. A massa, não precisa colocar T de terra, porque a massa é igual em qualquer lugar. A gravidade na Terra, vou colocar logo o valor, 10. Passa esse 10 dividindo, 580 por 10, 58 quilogramas. Essa é a massa do objeto. Em qualquer lugar, tá? Essa é a massa. Mas com os dados que ele deu, nós encontramos esse valor de massa. Qual será o peso neste outro planeta, né? Porque na Terra não tem essa gravidade. Mesmo que você considere os efeitos da rotação, mesmo que você não tem como ter essa gravidade. A não ser que você faça um buraco na Terra e chegue bem perto do núcleo da Terra que você vai encontrar esse valor de gravidade. Fora isso, como é impossível fazer isso, na Terra você não tem essa gravidade. Significa que isso aqui, essa gravidade é encontrada em outro planeta, né? Então, ele quer saber o valor do peso nesse outro planeta. Letra B. O peso no outro planeta vai ser igual à massa, que é a mesma, vezes a gravidade no outro planeta. Então, o peso nesse outro planeta é a massa, que é a mesma da Terra, não muda, 58, a gente já encontrou na letra A, e a gravidade, que é 6. Quanto dá 58 vezes 6 aí? Passam para mim. Já? 58 vezes 6? 348. 348. Pronto. É isso mesmo, 348. Percebe? Vocês percebem aí que o peso nesse outro planeta é bem menor que o peso do mesmo objeto na Terra, que é de 580 newtons. Significa que a massa desse outro planeta, acho que um colega de vocês falou isso, a massa nesse outro planeta, com certeza é bem menor desse outro planeta, né? Tudo bem? Deu para entender? Deu sim. O peso ficou Afirmativo. 60% menor, né? 60%, né? 60% do peso do outro, né? Na verdade. Porque a gravidade é 6. Era 10, né? 60% de 10. A massa é a mesma. 40% menor. Tá? Senhores, depois, na sequência, tem atrito. Se vocês quiserem, a aula da semana que vem a gente pode fazer assim também para a resolução de exercício, pode ser? Positivo, Sim. professor. Ajuda muito. Positivo, ajuda bastante. Beleza, professor. Assim a gente Porque essa aula terminou, a gente não produziu tanto, né? Resolvemos todos os exercícios das leis de Newton. Poderia ter sido mais, a minha pretensão era resolver até atrito, mas... Uma última pergunta aí. Pode perguntar. Em relação aos cálculos, na hora do teste ou da prova, a gente achar o resultado e esquecer de colocar grandeza, tipo aceleração, grandeza de peso, é erro ou meio acerto? Por exemplo, se você encontra a massa, M igual a 58 metros, faz sentido? Não. Então erra, né? Mas estou dizendo assim, no caso de colocar, a pessoa esquece de colocar a grandeza do lado, né? Coloca só o número, tá errado, né? Não. Exemplo aqui, o senhor falou aqui, P igual a 348. Se botar isso, tá errado, botar 348 newtons, não é isso? Se não erra, né? Para ficar completo, sim. Mas dependendo da situação, a gente considera, dependendo da situação. Se não for um erro grosseiro, peso igual a 348 metros por segundo. Não é. Metros por segundo é unidade de velocidade, tá? Ok.
E também não vai ser desconsiderado todo o cálculo. Você fez todo o cálculo certo, aí chegou aqui, você errou a unidade. Eu vou descontar uma besteirinha lá, porque você não soube a unidade, só para não esquecer, né? Só não esquece, como é que diz? Quem bate, esquece. Quem apanha, nunca esquece, né? Então tem que levar um apertozinho para poder não esquecer que a unidade, por exemplo, de força é Newton, e não metro por segundo. Tá? Mas é lógico que eu não vou desconsiderar toda a questão. Se ela tiver toda a resolução certa, eu não vou dar zero na questão, porque o indivíduo colocou a unidade errada. Tá? Ok. Se você não tem certeza da unidade, deixa em branco. Coloca o valor, não coloca a unidade. Que é menos, vamos dizer assim, o erro é menor, né? Pô, o cara ele não lembrou da unidade, mas pelo menos ele não colocou que a unidade de força é metro por segundo ao quadrado, enfim, tá? Ok. Mas eu acho que para esse nosso estudo não tem tanto problema assim com a questão da unidade. Então, senhores, se vocês decidirem pelo teste, a aula da semana que vem, nós vamos fazer dessa forma aqui pelo Google Meet, tá bom? E essa aula que está sendo gravada agora vai ser postada na plataforma. É até bom que dá um tempo maior para vocês estudarem o conteúdo, certo? E na próxima aula a gente já resolve questões de atrito e de ondulatória também. Ok? Deu para entender? Tá tudo ok? Deu sim, professor, deu sim. Deu sim. Eu vou encerrar a gravação, tá bom? Ok. Então, eu agradeço pela atenção dos senhores, tá? E na próxima aula nós continuamos. Nós agradecemos também, professor. Excelente aula. Valeu, professor. Valeu, Obrigado. professor. Obrigado pela aula aí. Não, só foi para encerrar a gravação, para ficar bonito lá no vídeo, né? Para ficar mais organizadinho. Né?